Bom dia a todos, né? Vamos agora para a nossa oficina de filosofia, que tem como tema justamente a interferência ou não interferência do Estado nas crenças religiosas dos indivíduos, né? Então aqui o nosso objetivo é trazer uma reflexão, né, que tente abordar a importância, né, da liberdade religiosa, da tolerância religiosa e quando, né, que o Estado deve, se é que deve, interferir nas crenças religiosas, certo? Bom, para isso então nós vamos utilizar dois trechos, né, trechos curtos de dois filósofos clássicos, o Rousseau e o John Locke, trechos esses que podem ser passados no quadro, então o professor não vai sequer ter que estar gastando com xerox da escola, né? Mas em todo caso, se achar que porventura é melhor entregar para os alunos já impresso, também não vai ser de grande gasto, né? Eu acredito ali que dá para colocar os dois trechos ali, duplicar eles e fazer render uma folha aí, já serve para entregar para vários alunos, né? Porque são trechos bem curtinhos mesmo, né? Então, para trazer essa reflexão, começando então com o John Locke, a gente tem justamente, né, um trecho da Carta sobre a Tolerância, que pode, né, o professor começar a oficina, né, contextualizando, falando que o John Locke, né, foi um pensador importante para o pensamento liberal, né, aquele pensamento então em que o Estado deve intervir o mínimo possível para que, ou seja, intervir o mínimo para que se possa, né, garantir os chamados direitos naturais, que era a propriedade, a liberdade e a vida, né? Então, ou seja, o Estado tem que intervir o mínimo possível apenas para garantir esses três pontos, certo? E nesse sentido é interessante, né? Porque as ideias liberais, elas justamente, né, abrem o espaço, abrem o leque, né, para a liberdade religiosa. Porque veja bem, se o Estado tem essa função, não é função do Estado trazer a salvação da alma, né? A salvação de si. Isso fica ao encargo de quem? Dos próprios indivíduos, né? São os próprios indivíduos, então, que devem ou não buscar a sua salvação, né? E, nesse sentido, essa filosofia também passa a ideia de tolerar, de tolerância entre as religiões diferentes. Mas vamos ao trecho em questão, tá? A tolerância para aqueles com que diferem em matéria de religião deve ser concedida, uma vez que nenhum homem tem o poder de abandonar o cuidado da sua própria salvação em favor de outrem. Então, justamente aí a ideia liberal, né, de que o Estado ele vem para intervir naqueles três pilares básicos e é um direito natural à vida e à liberdade que ninguém deve tirar do ser humano. Então aí também traz a ideia de autonomia, onde, né, o sujeito tem que ser autônomo para buscar essa salvação. E ninguém deve tirar esse direito. Então não é papel do Estado retirar do sujeito essa salvação da sua alma, né, nesse sentido religioso. Não é, por exemplo, papel do Estado impor uma religião oficial, né? Isso é papel de cada um. Isso traz uma ideia muito rica, por exemplo, de laicidade do Estado. Ou seja, o Estado laico, o Estado sem uma religião oficial, né? Um Estado onde tu não é obrigado, né, a seguir uma religião específica. E para isso, né, também o professor pode, quem sabe, né, contextualizar mais ainda, fazendo uma comparação, por exemplo, de como funciona, né, usando governos contemporâneos, ou melhor, entre o Brasil, né, no nosso caso aqui, com governos contemporâneos que são, ao contrário, tem uma espécie de teocracia ainda, né,
Um exemplo, por exemplo, seria o Irã, né? O Irã é um país que tem um governo onde tem-se uma religião oficial. As leis são baseadas também dentro do quadro dos livros sagrados da religião dele, no caso o Islã, né? Já o Brasil, né, como a gente vê, nós temos um país laico, né? Um país onde não existe uma religião oficial. Por quê? As leis não podem ser baseadas em nenhum livro sagrado e se entende que a busca pela salvação não é algo que deve ser obrigatório, ou seja, o Estado não pode obrigar essa salvação, e isso é uma tarefa do indivíduo, tá? Só que, claro, isso tudo é uma contextualização que o professor pode fazer, mas os alunos precisam chegar às suas próprias conclusões. Portanto, né, esse trecho do John Locke deve ser dividido para alguns alunos, alguns grupos de alunos, e eles devem, então, depois de algum tempo, de alguns minutos, a gente sabe que a aula de filosofia é de um período, né, expor para a turma as conclusões que chegaram, né? O que John Locke quer dizer com esse trecho? O que isso tem a ver com a interferência ou não interferência do Estado, do governo, né, na vida religiosa das pessoas, certo? Bom, agora partindo então pro outro trecho selecionado, né? Agora então do Rousseau. Só um momentinho aqui, deixa eu achar ele. Aqui, tá. É um trecho do Contrato Social, né? Que diz assim: é impossível viver em paz com aqueles que se julgam condenados, pois crer que é um dever matar infiéis é acreditar que se está a caminho do paraíso ao assassiná-los, tá? Então isso aí é um trecho do Rousseau, né? Filósofo ali também da tradição contratualista. E aí eu acho que justamente se o Locke estava falando de tolerância, né? Ou seja, precisamos tolerar, viver com aqueles que têm crenças diferentes de nós, uma vez que nós temos um Estado laico. É importante ressaltar, né? O professor pode fazer isso, a importância de um Estado laico, né? Já aqui no Rousseau, a gente está falando, né, justamente do contrário, né, da intolerância. Pois a gente sabe que existem muitas... Pode ser feito uma contextualização histórica, quem sabe até interdisciplinar, né, com a disciplina de história, né, falando, por exemplo, dos conflitos religiosos que ocorreram e ocorrem no mundo, né? Ou seja, a não aceitação da crença do outro, né? Então a gente sabe que muitas guerras foram justificadas com esse mote, né? Ou seja, é preciso destruir os infiéis, destruir aqueles que não são da crença desse grupo, né? Então a gente pode pensar aí o extremismo xiita, né, contemporâneo, que causou os atentados terroristas lá no início dos anos 2000. São exemplos disso, né? Não aceitar a crença diferente no outro, certo? E justamente para isso o professor pode voltar, né, ao assunto. Eu acho que isso a gente sempre tem que lembrar, né, que a repetição é importante para quem está no ensino fundamental ou no ensino médio, né? Tu precisa repetir o assunto várias e várias vezes, né? Ou seja, repetir de novo, frisar de novo a importância que é viver em um Estado laico, né? As vantagens que existem nisso. O Estado laico, ele abre um espaço maior para a tolerância, uma vez que tu não tem uma religião oficial. Uma vez que tu não tem uma religião oficial, né, tu não tem que criar leis baseadas em escritos sagrados e tu não tem uma justificação legal e religiosa para o ataque a outras crenças, né?
E talvez, né, se o professor tiver coragem o suficiente, né, dependendo, claro, da escola, dependendo muito, né, quem sabe até ele pode abordar, né, o crescimento, né, aqui no Brasil das bancadas evangélicas que vem justamente na tendência, né, de aumentar o poder da religião dentro das decisões políticas. Ou seja, é de uma forma mitigada, mas é uma forma de oficializar uma religião dentro do governo brasileiro, que se quer, então, laico. E como é importante, né, de novo, ter um Estado laico. Porque, afinal de contas, o Estado laico ele vem para proteger a liberdade religiosa. Né? Liberdade religiosa é essa que é para todas as crenças. Mas é que tá, né? Para quem é um intolerante ou para quem é um fanático religioso, a única religião que deveria existir é a dele, né? Mas enfim, mais uma vez, né? Quem deve chegar a essas conclusões são os alunos. E pelo menos os alunos têm que chegar, né, com a leitura desse trecho do Rousseau, a ideia de intolerância, ou seja, não podemos tolerar o que é intolerável. Não podemos, é contraditório, mas não podemos tolerar a intolerância, certo? Enfim. Bom, essa é a ideia principal, né, da oficina que eu propus, né? Depois tem outros trechos aqui para aprofundar, né, a discussão em outras aulas, tá? Usando outros trechos do Rousseau e do John Locke, mas isso, né, pensando, né, em uma aula de 50 minutos, né? 50 minutos ou até menos, né? É um período de filosofia, um por semana. Olha, conseguindo fazer isso já está de tamanho excelente, né? Pensando bem na realidade de como funcionam as aulas de filosofia aqui no nosso estado, no nosso país. Certo? Então, essas eram as exposições que eu tinha para hoje.